Bom dia, pessoal, tudo tranquilo? Espero que tenham passado bem a semana. Hoje vamos falar aí sobre países com industrialização planificada. E o primeiro país que vamos falar é a Rússia. Vamos entender o que é isso aí. Antes de mais nada, caso ouçam algum barulhinho aí ao fundo, tipo um galo cantando, uma criança gritando, um rádio ligado, alguma coisa desse tipo assim, não dê bola porque eu estou aqui num lugar onde é difícil fazer silêncio e eu preciso gravar essa aula para vocês, ok? Então vamos adiante então. Como vocês podem ver aí nesse primeiro slide aí, olha o tamanho da Rússia, meu. Aquela parte vermelha que vocês estão vendo ali, tudo aquilo ali é a Rússia. Comparado com o mapa do mundo, é o maior país do planeta, tá ligado? Então a economia planificada é aquele país que fez ou faz uso de algum tipo de plano econômico de crescimento para se desenvolver. No caso, a Rússia fez isso, ok? A Rússia, vamos começar assim a entender o que é a Rússia, porque a gente fala Rússia e não sabemos o que é. Então vamos entender assim geograficamente o que é a Rússia. Vocês já viram que é o maior país do planeta, né? Então vamos ver aqui as regiões da Rússia, os distritos federais que eles chamam, né? Ali embaixo nós temos a bandeira da Rússia, branco, azul e vermelho, ok? E aí nós temos as regiões. Temos aqui na nossa esquerda aqui o centro, o nordeste, o sul, o Cáucaso do Norte, uma região chamada de Volga, uma região chamada de Ural, uma região chamada de Sibéria, que faz frio a dar com pau, né? E o leste ou extremo oriente, aquela parte rosa ali, né? Mais próxima do Japão ali. Então vamos mais adiante, então. O que divide... A Rússia é um país que tem um pedaço na Europa e um pedaço na Ásia. E onde é que está essa divisão? Essa divisão, ela tem uma divisão natural chamada Montes Urais, que é uma cadeia de montanha, como a gente pode ver aí nesse nosso slide aí, uma cadeia de montanha que segue até um rio chamado Rio Ural. E esse rio desemboca num lago, num mar, ali no Mar Cáspio, ok? Então, existe uma divisão aí. A Rússia tem um pedaço na Europa e um pedaço na Ásia. Aqui, divisão política, né? Seriam os estados, que nós poderíamos chamar de estados lá. Né? Eles lá não chamam de estados, mas vamos entender que seriam assim. Então, cada estado lá eles chamam de oblasts, né? Ou krais. Os nomezinhos bonitinhos assim, né? Então, a Rússia então dividido em 46 oblasts, que é esse salmão aí, essa corzinha salmão, que está no nosso mapa ali. O verde são 22 repúblicas, está explicando ali ao lado, ali não vamos perder muito tempo, depois se vocês quiserem ler com mais calma, né? Esse laranja aí, 9 krais, né? Que é essencialmente a mesma coisa que estado, oblasts, né? O krugs, que são krugs autônomos, com uma minoria étnica substancial ou predominante, ou seja, povos diferentes, né? Então eles chamam de krugs. 3 cidades federais, nós temos aqui no Brasil nós temos somente uma cidade federal, o Brasil. Lá não, lá eles têm Moscou, que é a capital top, São Petersburgo e Sebastopol. Então, vocês estão vendo ali no nosso mapinha ali, está indicando onde fica. Vocês podem ver que essas 3 cidades, elas ficam mais para a fronteira da Europa, o que facilita, aliás, fica na região russa que fica na Europa, né? Então, isso facilita muito a comunicação com o Ocidente, ok? Aqui nesse slide aqui nós temos as divisões federais, né? Repúblicas, krais, oblastes, as cidades federais, o oblast autônomo, que é um oblast judaico que tem lá na Rússia,
e os okrugs autônomos, ok? E falando em distritos federais, nós temos um central, o sul, o nordeste, o extremo oriente, o siberiano, o Urais, o Volga e o Cáucaso do Norte, que eu já citei anteriormente. Então aqui, se vocês quiserem dar uma lida mais calmamente nas cidades, assim, a título de curiosidade, fiquem à vontade, temos esse slide aqui, ok? Tranquilo? Vamos seguir adiante. Vamos começar a entender então, gente, o que é a tal da economia planificada, certo? Antes da Revolução Russa de 1917, eu acredito que vocês já deram uma estudadinha nisso nas aulas de história. Olha o galo cantando aí no fundo, não dá bola para ele. O antes-império russo era quase que completamente agrário, né? Ou seja, viviam da agricultura. Existiam apenas algumas fábricas na região de São Petersburgo, uma das cidades principais que eu já falei, né? Construídas com capital estrangeiro, com pila vindo de fora. Isso deve-se à Rússia ter naquele momento um governo retrógrado que não estimulava o crescimento de indústrias, o que acontecia basicamente com todas as monarquias do momento, né? Após a Revolução Russa, em 1917, o novo governo socialista que assumiu sob a liderança de um tal de Vladimir Lenin tentava reverter essa situação, segundo eles, né? Entretanto, as políticas lenistas ainda não tomavam a forma de uma economia planificada, pois preservavam algumas características liberais. Bom, pessoal, convenia-se como o início do modelo planificado a instauração dos planos quinzenais de Stalin, o próximo governante da Rússia depois de Lenin, né? Os planos quinzenais eram metas estabelecidas pelo governo de 5 em 5 anos. Por priorizarem exclusivamente a quantidade, a União Soviética, né, cresceu verticalmente, emergindo para o posto de segunda maior economia do planeta, logo após a Segunda Guerra Mundial. É aquele lance de Estados Unidos e União Soviética, Guerra Fria, que vocês já conhecem, ok? Os principais setores estimulados por esses planos foram a indústria de aço, a indústria bélica, né, a guerra, né, a petrolífera, de máquinas e energia, ou seja, mais voltado mesmo para a guerra. O declínio da economia planificada acontece a partir da Revolução Técnico-Científica. A Rússia começava a se defasar tecnologicamente frente aos capitalistas, ou seja, os capitalistas estavam ganhando terreno em cima deles, né? O governo, em negação a essa situação, continuava investindo grandes parcelas de dinheiro, de recursos na corrida armamentista contra os States, ou seja, continuava gastando dinheiro. A partir da década de 80, no ano de 1980, né, os soviéticos reconhecem sua incapacidade de manter a corrida armamentista e assinaram diversos acordos de paz com os States, ou seja, era o início da desintegração da União Soviética, né? Em esfera popular, falando assim na linguagem do que o povão entendia, né, a defasagem tecnológica gerava uma disparidade entre o modo de vida comunista e o modo de vida capitalista, gerando muito descontentamento com o povo, né. O definitivo fim da economia planificada foi com a perestroika, meu Deus, a perestroika de Mikhail Gorbachev, o último presidente da União Soviética, né, abolindo os planos quinzenais. O que era essa perestroika? Era um plano, né, um plano econômico para ir adaptando o país vagarosamente ao capitalismo, ok? Então, transição, socialismo, capitalismo. Com a queda da União Soviética, a Rússia teve que adaptar a sua máquina pública aos moldes capitalistas, e isso foi muito difícil para os caras, meu. Por isso o presidente Boris Yeltsin, que foi o que pegou essa batata quente aí para resolver, privatizou a maior parte das empresas da era soviética. Uma pequena porção foi vendida a consórcios estrangeiros ou teve suas ações divididas entre os funcionários.
Rolou um barulhinho aí no fundo aí, gente, mas não dá bola. Tá, mas e aí? E a Rússia hoje? Qual é a da Rússia hoje, Bom, gente, a Rússia, em razão de sua enorme extensão territorial e da diversidade de sua estrutura geológica, é um dos países mais ricos do mundo em recursos minerais. Pensa num país rico, cheio de recurso e lembra da Rússia. Cheio de potencial hidráulico, de seus imensos rios, usinas hidrelétricas, é o segundo produtor e exportador mundial de petróleo do planeta, é o maior produtor e exportador de gás natural do planeta. Sabe aquele gás que tu coloca que tu pega o teu bujão de gás e liga no fogão ali, faz a tua comida? Tem uma parcela dele que veio da Rússia, né? O importante produtor de carvão mineral. O país é um grande produtor de eletricidade, o quarto do mundo. Ou seja, a Rússia não é pouca coisa não, gente. E o Parque Industrial Russo, gente? Vamos falar dele um pouquinho. As duas regiões mais industrializadas da Rússia são a região de Moscou e a região dos Montes Urais, né? A região federal, aquela que a gente chama de Ural, que está no mapinha ali mais para trás ali. Aos pés dos Urais concentram-se fábricas de bens intermediários, devido à imensa disponibilidade de recursos minerais dessa região. Duas das maiores siderúrgicas do planeta localizam-se ali, ou seja, é dinheiro que rola a dar com pau, né? Muito dinheiro. Já em torno da capital, qual é a capital da Rússia? Moscou. Predominam as indústrias de bens de consumo e de capital, devido a que a maioria da população russa concentra-se naquela região ali. Fora a maior proximidade com a Europa, né? Porque essa região de Moscou aí, ela é na Europa, ela não é na Ásia, né? E isso facilita o negócio, né? E a rede de transportes. Ainda na porção europeia, existe a cidade de São Petersburgo, que possui tímida produção automobilística e têxtil, mas possui. Né? Na porção asiática, possui algumas empresas de mineração, mas a distância da Europa e dos centros urbanos não permitem grande desenvolvimento ali dessas empresas, ok? E essa aí, gente, era a nossa aula de hoje. Eu termino com essa imagem aqui de uma médica russa, de uma cientista russa, produzindo, testando, né, a vacina do Covid-19, né? Aliás, da Covid-19, do coronavírus, né? Ou seja, a Rússia, como sempre, está nessa peleia aí, que agora já é uma peleia econômica, né, uma luta econômica entre Estados Unidos, Rússia e Inglaterra, né? Eles estão aí cada um querendo produzir a vacina da Covid-19, né, do coronavírus, né? Então, para nós sabermos um pouco mais da Rússia, porque se fala tanto e pesquisa-se tão pouco, né? Vocês podem larga aí Rússia no Google e segue o baile pesquisando, que vocês vão ver, existem lugares maravilhosos, alguns eu coloquei aqui, né, e outros, né, para quem gosta de viajar aí, tem condições de viajar, a Rússia é um lugar show de bola, né, show de bola para conhecer, né. Essa foi a aula de hoje, gente, sobre a industrialização da Rússia, e na próxima semana falaremos sobre a industrialização da China, também outro país com industrialização planificada, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Fui!